Fala, meus queridos, beleza? Vamos lá para mais uma videoaula aí. E hoje a gente vai dar umas dicas boas para galera que está estudando soluções e vamos resolver algumas questões aí, principalmente as questões do Enem, né? A galera está se preparando aí para as provas do Enem, então eu resolvi fazer essas videoaulas aqui para ajudá-los. Tá bem, para ajudar para minha provinha aí que está perto de rolar, né? Então, galera, perde tempo, dá sua curtida aí, seu like, né? Se inscreve no meu canal e compartilha também esse vídeo aí com seus amigos, que vai ajudar bastante aqui o nosso trabalho. Então, sem mais delongas, vamos aqui. Vamos começar com a questão bem clássica aqui, uma questão que caiu no Enem de 2010, tá? A questão fala o seguinte: ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece a se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada dissolvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa citação. Então, bem clássico, as questões bem clássicas do Enem, né? Ele te dá um texto ali em cima, vai definir algumas coisas, vai definir o que é uma solução, o que é um solvente, o que é um soluto, e depois ele te dá uma figura e te faz uma pergunta lá embaixo. A pergunta é a seguinte: suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose. Aí dá a massa molar igual a 342 gramas por mol para uma xícara de 50 ml do líquido. Aí ele pergunta qual a concentração final, mol por litro, ou seja, ele quer a concentração em quantidade de matéria, que é a sacarose nesse cafezinho. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui, galera, deixa eu só colocar aqui uma cor melhor, botar aqui amarelo aqui, ó. Você vai determinar a concentração em quantidade de matéria. E a gente sabe que a concentração em quantidade de matéria, ela é a massa do soluto dividido pela massa molar, multiplicado aqui pelo volume, e o volume tem que estar em litros, tá bom? Esses são os detalhes. Então, vamos jogar aqui, ó. Concentração. Ele me deu a massa da sacarose lá, que é 3,42 gramas. Tá aqui. O MM, que é a massa molar, ele me deu também, que dá 342. E o volume ele me deu, só que aí tem um detalhe, tá? O volume que ele informou aí tá em ml, a gente vai transformar aqui, ó, para litros. Então a gente vai dividir 50 ml por 1000, não é isso, ó? Dividindo aqui por 1000, a gente vai chegar no valor aqui de 0,05 litros. Que é justamente o valor que ele dá aí, né? 0,05 litros. Então, resolvendo as questões, bem tranquilo. Se você for resolver isso aqui, ó, a gente dá para fazer uma simplificada aqui, ó. Perceba que 3,42 e 342 eles são múltiplos, né? Se você dividir isso aqui, vai ficar 0,01 dividido lá, ó, o que sobrou 0,05. Então, fazendo isso aí, fazendo a divisão, 0,01 dividido por 0,05 vai dar exatamente 0,2 mol barra litro. Então, esse aqui é o resultado da questão, né? O item B. Uma questão tranquila, bem fácil, a aplicação de equaçãozinha aí direta, beleza? Então, vamos lá continuar, galera. A gente tem uma outra questão, que é muito boa essa questão, tá? Questão que ela vai trabalhar questões de percentual aí, alguns raciocínios lógicos, mas dá para fazer de boa. Leia aí a questão comigo, ó. O álcool hidratado utilizado como combustível veicular é obtido por meio de destilação fracionada de solução aquosas, geradas a partir da fermentação de biomassa. Durante a destilação, o teor de etanol da mistura é aumentado até o limite de 96% em massa, que é o combustível que é vendido, né, o etanol, então 90% lá é álcool.
Considere que uma usina de produção de etanol, 800 kg de uma mistura etanol-água com concentração 20% em massa de etanol foram destilados. Olha só, vamos fazer aqui um raciocínio aqui. Imagina só essa situação aqui, ó. Tu tem um recipiente, desenho ele aqui, e nesse recipiente tu vai ter uma massa aí de 800 kg. Essa massa é uma mistura, onde tu vai ter aqui o etanol, que é o álcool, e tu vai ter a água, beleza? Então, se tu somar os dois, tu tem a massa de 800 kg. E ele me fala que a concentração de etanol é de 20%. Ou seja, se eu pegar a massa total, que é 800 kg, multiplicar por 0,20, eu encontro aqui a massa de etanol presente nessa mistura aí. Vai dar exatamente 160 kg. E a massa de água é fácil de determinar, que vai ser justamente o que sobra, né? Se eu tenho lá uma mistura de 800 kg, que é a massa total, e 160 de álcool, então se eu subtrair aqui, eu consigo determinar aqui a massa da água, né? Que é 640, perdão, quilogramas. Então, indiretamente, ele me deu esses valores, tá bom? Eu já determinei aí para vocês. Aí ele continua. Sendo obtidos 100 kg de álcool hidratado 96% em massa de etanol. A partir desses dados, é correto concluir que a destilação em questão gerou um resíduo, até colocar aqui, ó, com uma concentração de etanol em massa. Então, vamos lá, vamos tentar entender. Ele pegou esses 800 kg e fez um processo chamado de destilação, tá bom? Deixa aqui, ó. Destilação. Ou seja, ele aqueceu essa mistura, uma parte evaporou e condensou e ele conseguiu obter esse outro material, né? Imagina que em outro recipiente um pouco menor. E ele me fala que esse outro material é justamente 100 kg de álcool hidratado 96% em massa. Então aqui eu vou ter 100 kg, tá? Como é álcool hidratado, é álcool mais água, então eu tenho também aqui nessa mistura da destilação, eu vou ter uma parte de etanol e uma parte de água, tá bom? Após a destilação. Só que aí a concentração do etanol, ele aumentou para 96%, aqui era 20%, ele já aumentou aqui para 96%. Então, a massa de etanol vai ser justamente o 100 que ele destilou, é os 100 kg, multiplicado pela porcentagem, que é 96, que vai dar aí 96 kg de etanol, né, de álcool presente nessa mistura da destilação. E o que sobra lá é água, né? Então vai ser 100 kg menos 96 kg, nem vai precisar desse dado, mas eu vou colocar aqui, ó, 4 kg de água. Então, essa aqui é o que a gente tem após o processo de destilação. Só que ele quer o seguinte, ó, a partir desses dados é correto concluir que a destilação em questão gerou um resíduo. Que resíduo é esse, professor? Olha só, eu tinha uma mistura inicial de 800 kg, fiz a destilação e dessa destilação eu retirei desses 800 100 kg. Ou seja, aqui, né, no frasco inicial ficou um resíduo. Que resíduo é esse? É os 800 menos 100. Ou seja, aqui como se tivesse ficado, vou redesenhar aqui, ó, colocar aqui do lado, aqui ficou, na verdade, ó, 700 kg, né? Que foi 100, retirei 100 daqui, então aqui ficou 700. E ele quer justamente a concentração de etanol que ficou nesse resíduo, que ficou nesses 700 kg, tá bom? Então, o que a gente precisa saber? Só precisa saber o que ficou lá, o que sobrou, né? A gente sabia que o etanol aqui, a massa total dele era 160, que a gente fez aquele primeiro cálculo. Então a gente subtrai aqui, ó, do que a gente retirou, 96, tá certo? 96 kg.
Se a gente fizer essa continha aqui, a gente tem, vou colocar até aqui de branco, um valor de 64 kg. Então, esse aqui foi o que permaneceu de etanol da mistura de 800 lá, né, das 800 kg. Tirei 96, ficou 64. E ele quer saber qual é o percentual. Então, é tranquilo, né? Você vai tirar um percentual aí em cima desses 700 kg. Se você fizer a continha aí, você pode fazer uma regra de 3. Você pode dizer, ó, que é melhor fazer o seguinte: pega esses 64 aí, ó, calcular o percentual, né, ó. Tu pega o 64, que é a parte menor, e divide pelo todo, que é 700. Se tu fizer isso aqui e tu multiplicar aí por 100 para te pegar o volume percentual, tu vai determinar um valor que vai ficar próximo de 9,2 aproximadamente, né? Dá um valor aproximado aqui, tá? Então seria esse valor aí. Se você for olhar dentro dos itens aqui, o item que corresponde à alternativa correta seria aqui, ó, o item D, tá bom? Então segue lá a dica, galera. Valeu, abraço. Olha lá, galera, vamos lá, vamos para uma terceira questão aí, que também caiu lá no Enem, tá? Uma questão muito boa, que requer um pouco de raciocínio, mas dá para fazer ela, tá bom? Então, segue a dica aí. Fala assim, ó, a varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária e por isso é utilizado como anticoagulante, desde que esteja presente no plasma com uma concentração superior a 1 mg por litro. Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4 mg por litro podem desencadear hemorragias. Então, essa aqui é a nossa primeira informaçãozinha. E a gente tem que ter... Opa, volta aqui. A gente tem que grifar essa informação aí, que ela é importante, tá? O medicamento ele não pode ter uma concentração menor do que 1 mg, porque ele não faz efeito. E também não pode ser maior do que 4 mg, porque aí o indivíduo vai à falência, né? Porque ele sofre hemorragias. Aí ele fala assim, as moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvida exclusivamente, olha só, no plasma, que representa aproximadamente 60% do sangue em volume. Ou seja, esse medicamento ele fica exclusivamente lá no plasma, então a gente vai ter que considerar que se a gente pegar o indivíduo, 60% do volume de sangue desse indivíduo é plasma, então a gente vai ter que calcular somente lá para o plasma, beleza? Em um medicamento, a varfarina é administrada por via intravenosa na forma de solução aquosa, com concentração de 3 mg por ml. Então, tem lá a ampola, essa ampolazinha com o medicamento tem essa concentração, tá? O indivíduo adulto com volume sanguíneo, aí ele dá o volume aí, ó, 5 litros, será submetido a um tratamento com solução injetável desse medicamento. Qual é o máximo volume da solução do medicamento que pode ser administrado a esse indivíduo pela via intravenosa de maneira que não ocorram hemorragias causadas pelo anticoagulante? Como ele quer o volume máximo, galera, a gente vai trabalhar aqui, ó, com a concentração máxima que ele pode ser usada para ele, beleza? Mas a gente tem que levar em consideração lá a questão do plasma, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, colocar assim, ó, a gente vai fazer em 3 etapas, tá bom? A primeira coisa que você teria que fazer aqui era calcular o volume do plasma, tá? Do indivíduo, não é verdade? Porque ele me informa aí que o indivíduo ele tem 5 litros. Só que o medicamento não fica no volume todo lá. Ele fica somente aonde? No plasma. Então, o plasma é 60%. Então, a gente vai calcular 60% de 5 litros do indivíduo. Ou seja, a gente vai pegar esse 5 litros e multiplicar por 0,6. Que vai dar exatamente 3 litros. Tá bom? Então, essa é a quantidade do volume do plasma. Então, a gente vai fazer todo o nosso cálculo baseado a partir daí. O segundo passo é calcular a quantidade máxima do medicamento. Beleza? Como assim, professor? Ó, a quantidade máxima a gente sabe o seguinte, ó, é 4 mg do medicamento
para cada litro do plasma, beleza? Então, o indivíduo ele tem 3 litros, então qual vai ser a quantidade de medicamento que deve ser injetada dele? Então, se a gente pegar isso aqui e fazer meio pelos extremos, X vai ficar 4 vezes 3, que vai dar 12 miligramas. Então, esse indivíduo, o máximo de medicamento que pode ser adicionado no corpo dele vai ser 12 miligramas. Agora, resta a gente calcular qual é o volume, tá bom? Então, a gente vai aqui, ó, determinar o volume máximo, que é justamente o que ele quer. Então, como é que a gente faz isso? O medicamento, ele me fala que para cada 3 miligramas está para cada 1 ml. Então, se ele aplica 1 ml, o indivíduo, consequentemente, ele está absorvendo 3 miligramas do medicamento. E a gente calculou que a quantidade máxima de medicamento que ele pode ter é de 12 miligramas. Então, a gente determina aqui, ó, o volume. Então, meio pelos extremos, né? A regrazinha de 3. Então, X vai ficar, ó, 12 dividido por 3. Você reorganizar isso aí, né? Então, se você pegar 12 e dividir por 3, você vai chegar a um volume de 4 ml. Esse é o volume máximo que ele tem que ingerir lá, né? Que ele tem que administrar no paciente. Então, o item correto aí é o item D. Beleza, galera? Segue aí.